Glória a Deus. Vamos à nossa segunda ministração sobre acontecimentos proféticos. Lembrando que na semana passada dissemos que nós temos algumas advertências, porque nós queremos estudar profecia. Queremos estudar profecia não para ficar apenas centrados nos acontecimentos, porque o nosso foco é... Eu falei isso no domingo passado. Qual é o nosso foco? Jesus e o seu regresso. Diga, nosso foco é Jesus e o seu regresso. Amém? E nós estaremos também usando este conhecimento para aproveitar a maravilhosa oportunidade de levar a bendita esperança ao mundo em trevas, cheio de temor. Nossa motivação verdadeiramente deve ser glorificar a Cristo, deve ser restaurar o temor de Yahvé, deve ser andar em santidade, acelerar o cumprimento da grande comissão, fazer discípulos como modo de viver, naquela expectativa. Se Ele voltar hoje, encontrar-me-á preparado. Não importa. Como disse o hino que cantamos, será de manhã? No começo do dia? Será pela tarde? Ou será à noite? Quando Ele voltar, voltará em horas diferentes, porque em cada lugar do planeta será uma hora. Para alguns será o romper da aurora, para outros será o fim do dia, para outros será tarde, pela manhã, não importa, mas ao toque da trombeta, aleluia, amém? Muito bem, vamos agora estudar Shemitah. Que nome, hein? Quantos de vocês nunca tinham ouvido falar em Shemitah? Levanta a mão. Quem já tinha ouvido falar em Shemitah? Pelo menos aqueles que foram a Israel, porque no nosso congresso profético, nós fomos atingidos em cheio, porque este é um ano de Shemitah. Na realidade significa simplesmente um ano sabático, um ano de descanso da terra. O ano Shemitah é o ano que Moisés disse que não deveria ser trabalhada a terra. Até hoje em Israel se observa o ano Shemitah. E nós estávamos lá em abril, março e abril. E como comemoração do nosso aniversário da ICEGEC, 21 anos e meus 50 de ministério, queríamos deixar um marco, uma árvore, uma figueira, mas nós não pudemos plantar, porque não se planta no ano do Shemitah. Amanhã, o nosso vaso já poderá ser transportado para a terra, porque hoje estará terminando o Shemitah. Hoje quer dizer, até o pôr do sol da manhã em Israel, ok? Porque o dia começa ao pôr do sol. Então o dia já começou. Queridos, vamos à palavra. Temos um longo caminho e começaremos no livro dos começos, Gênesis 1:4, que gostaria que todos lêssemos juntos. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e sejam eles para sinais e para estações, moed, e para dias e anos. Quando nós lemos este texto, muitas pessoas pensam que Deus está falando das estações primavera, verão, outono e inverno, por causa da palavra estação. Mas na realidade não é isso. Nós vamos aprender 4 outros propósitos para a criação do sol e para a criação da lua. De acordo com este texto, vamos encontrar a palavra, repita comigo, sinais, estações, dias e anos. Vejamos o que isso significa. Primeiro, sinais.
significa um milagre, um presságio, um aviso. Então Deus colocou os astros dos céus para que nos servissem de presságio, de avisos. Ok? Deus criou os corpos celestes com um propósito: comunicar assuntos importantes em tempos particulares para seu povo da aliança. Temos sido um povo muito desconectado. Na realidade, nas grandes cidades, com muita luz, ninguém nem olha para o céu, nem vê as estrelas, nem vê a lua cheia, não é verdade? E não estamos preocupados o que é que Deus está falando, mas na realidade os céus são o quadro de aviso de Deus. Segundo, estações. Deus colocou os astros do céu, sol, lua, estrela para as estações. Aqui não fala de primavera, inverno, verão, outono e inverno. Esta é o mais distante da verdade. Em hebraico a palavra é moed, traduzida como um tempo determinado. Diga, tempo determinado, ou compromisso divino. Diga, compromisso divino. Muito bem. Em terceiro lugar, eles estão ali especialmente relacionados com estações sagradas. Que estações sagradas são estas? São os dias de festa de Yahvé. Dias de festa, as festas bíblicas, que muitos pensam que são festas dos judeus, mas toda a Bíblia, começando em Levítico 23, deixa claro que são festas de Yahvé. Esta mesma palavra moed, traduzida aqui por estações, em Gênesis 1,14, ela vai aparecer em Levítico 23, e ali é traduzido por festa, ou festas fixas, ou solenidades, ou ainda celebrações. São as festas de Yahvé. Vamos ler então o que diz Levítico. Então Yahvé falou a Moisés e ordenou: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas fixas. Festas fixas. Veja, de quem são elas? De Yahvé. Que proclamareis, leia comigo, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Verso 4, todos juntos. São estas as festas fixas, moed, de Yahvé, santas convocações, que proclamareis no tempo determinado. Vejam aí, queridos, as festas de Yahvé são chamadas santas convocações, são chamadas festas fixas. E Gênesis 1,14 declara que Deus colocou o sol, lua, estrelas, os astros, para proclamar os tempos determinados. Amém? Estão entendendo? Calendário de Israel é um calendário lunar com ajuste solar em períodos de 19 anos. Tocamos nisso na semana passada, mas queremos retornar para fazer um link. Calendário gregoriano que nós usamos é o solar. E a definição de moeda está aqui: um compromisso, uma agenda, um tempo fixo ou estação do ano, um sinal, um agendamento. Deus tem agendamentos. E aí está o calendário que você pode ver. Aqui você tem uma ideia. O círculo do lado de fora estão os nossos meses, do lado de dentro, o segundo círculo, estão os meses do calendário de Israel. E estas pequenas figuras mostram festas, coisas que ocorrem na casa de Israel. Ok, a palavra moed implica em que Deus tem um cronômetro, diga cronômetro, ou calendário no qual Ele marca agendamentos, diga agendamentos,
compromissos com a história humana e que estão relacionadas com as festas e os dias santos. É preciso que nós entendamos bem isso aqui, queridos, porque quando começarmos a ensinar sobre as festas, uma vez que nós desembocamos amanhã, no início das festas de outono, todas elas proféticas que se cumprirão na segunda vinda de Cristo. Então entenda que quando olhamos para os céus, o sol, lua, sinais que vêm como eclipses e como tantas outras coisas, são como que um cronômetro dentro do calendário divino. Deus tem agendamentos com seu povo. Deus marca compromissos conosco em nosso calendário. Amém. Deus marcou um encontro conosco hoje. Dentro do calendário bíblico. Mas prosseguindo, em quarto lugar, o sol e lua foram criados para determinar dias e anos. O calendário bíblico é um calendário baseado tanto no sol quanto na lua. E nós usaremos o calendário hebraico, porque ele está baseado nos tempos determinados. Voltando a Gênesis 1,14, quando a Escritura refere-se a dias e anos, aponta para dias bíblicos e anos, ou seja, dias santos, bem como para anos Shemitah e anos Jubileu. Diga, dias santos, festas fixas, Shemitah, Jubileus. Muito bem. Mais uma vez aí diante de você o calendário hebraico, para que você veja como ele está dividido ao longo do ano, 12 meses, há meses de 30 dias, meses de 29 dias, e nós estamos no mês de Elul, que está aqui, este amarelinho, logo embaixo, Elul, que é o 6º mês dentro do calendário bíblico e o 12º dentro do calendário civil. Viemos hoje à noite aqui para este culto especial para celebrar Shemitah. Então vamos começar a falar do Shemitah. O que é o ano do Shemitah? É o 7º ano do ciclo agrícola de 7 anos, que é ordenado na Torá, na palavra de Deus, para a terra de Israel. E até hoje é observado pelo judaísmo contemporâneo. É interessante notar que existem 2 ciclos de 49 que desembocam no 50º. Primeiro, um ciclo de 7 semanas, que aponta para o 50º dia, chamado de Pentecostes. Pentecostes é o 50º dia depois da Páscoa. Ok? E é um ciclo de 7 conjuntos de 7 anos. O outro é de semanas, aqui é de anos, são 49 anos ao todo, que aponta para o 50º ano, que é chamado o ano do jubileu. A palavra Shemitah pode ser definida como libertar, é o ano da libertação. Também pode significar queda, pode haver queda, colapsos, abalos, sacudidas, também remissão. E terminamos concluindo que durante o Shemitah podemos desfrutar de bênçãos ou podemos desfrutar de maldições. Diga, nada é automático. Existem leis no Shemitah. A primeira lei, leia comigo: todas as dívidas de irmãos seriam perdoadas. Que maravilha, tudo zera, não tem mais débito. E é isso que vamos proclamar esta noite, o fim de todos os débitos. Quando se fazia isso? Não no começo do Shemitah, mas no último dia, no fim
29 de Elul. Então, no dia 29 de Elul, que é exatamente o que estamos vivendo neste preciso momento, as dívidas eram remidas. Aleluia! Levante a mão e diga: hoje é dia de cancelamento de dívidas. Em segundo lugar, a terra deveria descansar. A terra. Por isso não se planta, não se colhe. É o que brota da terra. E o que brota da terra é de todo mundo. Eita, que maravilha! Todo mundo pode entrar. É assim hoje. Não pode vender. Que maravilha! Que maravilha! Em terceiro lugar, a Bíblia deveria ser lida publicamente a cada Shemitah. Que maravilha, não? Então vamos analisar cada um destes itens. Primeiro, remissão de dívidas. Glória a Deus. No final de cada 7 anos, vamos ler a Bíblia? Deuteronômio 15, 1 e 2. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Oh, glória! É um novo começo. Deus chama o povo a cada 7 anos para recomeçar zerados. Todas as contas zeradas. Eis como deverás proceder: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo, nem de seu parente, porquanto terá sido proclamada a remissão em honra a Yahvé, porque Yahvé é um Deus perdoador. Hoje é dia de liberarmos todos aqueles que nos devem. Todo mundo vai sair daqui sem dívida no seu coração, mágoa, nada disso. Vamos liberar os nossos irmãos. Amém? Que mais? O descanso sabático. O descanso sabático da terra. Levítico 25, 3 a 7. Durante 6 anos semearás o teu campo. Durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos da terra. Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático. É isso que se chama Shemitah. Shabat para Yahvé. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha. Não ceifarás as tuas espigas que estão reunidas em feixes. Não vidimarás as tuas uvas das vinhas que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, aos teus hóspedes, enfim, a todos aqueles que vivem na tua propriedade, também ao teu gado e aos animais da tua terra. Todos os seus produtos servirão de alimento. Glória a Deus. E a leitura pública da Torá. Leitura pública da Torá, lemos em Deuteronômio 31. Moisés orientou-os no fim de cada 7 anos, precisamente no ano do cancelamento das dívidas. Isso é que é Shemitah. Diga, o Shemitah é o ano do cancelamento das dívidas. Durante a festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier apresentar-se diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele mesmo tiver separado, tu proclamarás esta Torá, lei, aos ouvidos de todo Israel. E queridos, em último lugar, Shemitah é um ano de fé. Na imagem que você está vendo, o trator está parado. Mas vem logo a pergunta: o que vai acontecer? É preciso fé. Sempre é preciso fé para obedecer a palavra de Deus. Mas a bênção está atrelada à obediência. Vejamos o que é que a palavra promete. Se disserdes: que comeremos neste 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos? Eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produtos por 3 anos. Que maravilha! Shemitah é o ano da bênção tríplice. Quando semeardes no 8º ano,
podereis ainda comer dos produtos antigos, até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. Andamos por fé e não por vista. Mas logo depois do Shemitah, vem o ano do jubileu. Seguindo-se 7 Shemitahs, desembocamos no jubileu. São 7 ciclos de anos sabáticos. Leiamos em Levítico 25. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então farás soar o shofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês, no dia das expiações, que é chamado Yom Kippur. Farei soar a trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano. Leia comigo. E proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará à propriedade de sua família e a seu próprio clã. A diferença do ano do jubileu para o Shemitah é que no Shemitah se cancelam as dívidas, a terra descansa, mas no jubileu, se você vendeu a sua terra, você vai reaver a terra de volta. Você vendeu a sua casa, você vai reaver a sua casa. Então aquilo que você na pobreza teve que vender, não permaneceria para sempre. O ano da remissão, então você podia retornar. Prosseguindo, verso 12, o jubileu será para vós, diga comigo, ano da libertação. Sagrado entre todos os israelitas, e nesse período todos vos alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Nesse ano do jubileu e libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Abordemos agora o mistério do Shemitah. Diga mistério. Queridos, a Bíblia está cheia de mistérios. E eles começaram a ser revelados. Quando Jesus veio da primeira vez, quantos mistérios começaram a ser revelados, não? E nós vivemos dias em que Deus vai descortinando. Quantas palavras nós nem conhecíamos no passado, e Deus vai trazendo luz, Deus vai despertando os seus servos para pesquisar, para compreender, para sair do calendário gregoriano, entrar no calendário hebraico e de repente descobrir que nós vivemos dias gloriosos em que tudo se prepara para a vinda de Cristo. Falei na semana passada sobre o pastor que começou a pesquisar as tétrades, as 4 luas em eclipse, chamada luas de sangue, quando trouxe para o calendário hebraico. Mas hoje gostaria de mencionar um judeu, um rabino cristão messiânico chamado Jonathan Cahn. Foi ele que nos dias modernos nos trouxe. Ele publicou um livro há alguns anos atrás nos Estados Unidos, que se tornou um best-seller, anunciando juízo sobre a América, colapsos financeiros. Ele começou a pesquisar e depois, em suas pesquisas, ele descobriu um padrão. Ele descobriu um padrão e ele escreveu um novo livro chamado O Mistério do Shemitah. Porque em suas pesquisas, ele viu que que a lei de Shemitah governa todos os povos. Que não é apenas para a casa de Israel, mas Shemitah levanta reinos, derruba impérios, grandes colapsos financeiros, todos caíram em anos de Shemitah. E fazendo estas análises e aplicando sobretudo para os Estados Unidos,
Ele tem falado em todo lugar, em congresso, televisões. Hoje, na linguagem americana, já se usa a palavra Shemitah na mídia, porque se tornou muito conhecido e os seus 2 livros best-sellers. Então, é de Jonathan Cahn que nós aprendemos e bebemos das suas pesquisas. O que é o mistério do Shemitah? Quando os profetas olharam para as ruínas do antigo Israel, o povo no cativeiro, eles perceberam que havia um mistério para o momento do julgamento de Deus. Descobriram que aquele juízo, os 70 anos do cativeiro, tinha a ver com os Shemitahs bíblicos. Olha, o plural de Shemitah em hebraico não é Shemitahs, tá bom? Estamos colocando aqui só para facilitar, para entendermos os Shemitahs bíblicos. Ok? Olha o que diz 2 de Crônicas 36, 21. Para que se cumprisse a palavra de Yahvé pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. O que ocorreu com Israel? Deus deu a lei do Shemitah. O povo entrou na terra e a terra deveria repousar a cada 7 anos. Mas Israel não obedeceu. Por 490 anos, Israel não observou os Shemitahs. E o que fez Deus? Enviou o povo para o cativeiro. 70 anos. 70 Shemitahs não foram observados. E por cada Shemitah dos 490 anos, Israel ficou no cativeiro 1 ano. Está aí. Está aí. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Diga, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Jonathan escreve: o Shemitah era único, por especificamente afetar a nação nos campos econômicos e financeiros, zerando todas as contas de crédito e débito. Para a nação que se afasta de Deus, o Shemitah se torna um sinal de julgamento. O ano Shemitah atinge o seu ponto culminante no último dia do ano hebraico, que é o 29 de Elul. Harbinger é o primeiro livro que ele escreveu, chamado Colapso. Okay? Agora vamos ver algo curioso. Eventos em anos do Shemitah no século 20. Levantamentos e quedas de império. Nós vamos passar de uma forma rápida, só para você verificar o que Jonathan Cahn descobriu dentro da nossa história. E é por isso que despertou tanta atenção, porque são fatos conhecidos de todos. Você pode pesquisar, são acontecimentos do domínio público. O curioso foi descobrir que todos caíram em anos Shemitah. Curiosidade, vamos lá, são muitas e eu só vou passar. 1917, América sobe ao poder, terminando a Primeira Guerra Mundial. O nascer do Estado comunista da União Europeia. A derrota da Alemanha, a queda do czar da Rússia, a quebra do Império Austro-Húngaro, a queda do Império Turco-Otomano. Tudo isso é ano de Shemitah. E por sinal, foi quando a Grã-Bretanha tomou a Palestina. E era um ano de jubileu. Guarde isso na sua mente e diga: 1917, ano de jubileu. Uhul! É neste ano 1917
que Balfour, no parlamento britânico, faz a famosa declaração favorecendo o retorno do povo à terra. É jubileu, volta para casa. É jubileu, Israel, é tempo de voltar para casa. Por causa desta atitude da Grã-Bretanha, eles podiam voltar a adquirir casa, terra. Guarde isso, porque tem muita coisa que falarei sobre jubileu, linkado neste ano 1917. 1938, nazistas alemães atacam negócios judeus e queimam sinagogas judaicas, na chamada Noite dos Cristais. 1945, a Alemanha nazista é derrotada. A bomba atômica é lançada sobre o Japão, terminando assim a Segunda Guerra Mundial. É o final do Shemitah. Japão assina tratado de paz na mesma semana do final do ano do Shemitah. Em 1938, ao fim do Shemitah, inicia a Segunda Guerra. Em 5 de outubro de 1938, os passaportes judeus foram invalidados na Alemanha. 44 e 45, fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Em 7 de setembro de 1945, dia 29 de Elul, ocorreu o desfile dos exércitos aliados em Berlim. Não é curioso, não é? No finzinho do Shemitah, no dia do cancelamento das dívidas. Impérios se levantam, impérios caem. 1945, os Estados Unidos se tornam uma superpotência militar. O dólar americano como moeda padrão mundial. Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo e a maior nação credora do mundo. 1945. 1973, olha aqui, a nação da aliança comete o maior pecado. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos declara que a América pode matar seus bebês em gestação. Aborto permitido em toda a nação. É ano de Shemitah. E você vai ver agora, sobre os Estados Unidos, a partir desse Shemitah, juízo, 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 juízo. Vamos aos acontecimentos. O World Trade Center, aquele das Torres Gêmeas, é concluído, o que é um símbolo de força econômica da América. A América perde a sua primeira guerra do Vietnã. Nixon leva a América para fora do padrão ouro. Isso coloca em movimento o declínio do dólar. 1980, a Suprema Corte dos Estados Unidos proíbe a fixação dos 10 mandamentos em escolas públicas. Em 80, Deus é banido das escolas públicas dos Estados Unidos, que nasceram como uma nação aliançada com Deus. O que ocorre em 2001? Os edifícios do World Trade Center, as Torres Gêmeas, são destruídos por um ataque terrorista islâmico. Uma semana depois, Wall Street tem um de seus maiores colapsos no último dia do ano Shemitah. E você vai ver aqui um padrão: o dia, a hora, o ano, tudo no fim do Shemitah, abalo, juízo. No Shemitah seguinte, 2008, exatamente 7 anos depois, Wall Street sofre sua maior queda. E a América é hoje a maior nação devedora do mundo. Por quê? Porque abandonou a Deus. Porque tirou Deus das escolas. Porque legalizou o assassinato de milhões de crianças. Em 2014, 2015, estamos no outro Shemitah. E Jonathan Cahn começou a anunciar que virá um grande colapso financeiro. Ele é cuidadoso em dizer: Deus não tem que se repetir. Pode ser que Deus não faça, mas é melhor que todo mundo esteja alerta. E já no início desse Shemitah, vocês aqui que leem jornal, pensa que um ano, de setembro do ano passado para cá,
O que você já ouviu de abalos econômicos, financeiros, de guerra, de peste, de tudo no mundo? Alô? Como nunca visto? Sim ou não? Sim ou não? Agora, queridos, isso acontece, e esse Shemitah, sétimo Shemitah que estamos vivendo, acontece em conexão com a tétrade das 4 luas de sangue, todas ocorrendo em datas de festas bíblicas. Páscoa, tabernáculos, Páscoa, tabernáculos. Luas, eclipses. Aí você tem um quadro que mostra que desde o ano passado nós estamos enfrentando primeiro 2 luas sangrentas, primeiro dia da Páscoa, primeiro dia de tabernáculos, e este ano já tivemos no dia 20 de março um eclipse solar, falei dele na semana passada, no primeiro dia de Nissan, que é o início do ano religioso. Depois tivemos na Páscoa a 3ª lua sangrenta, e neste tabernáculo teremos a 4ª, e hoje, de hoje para amanhã, mais um eclipse solar, ok? Hoje, de hoje para amanhã, Rosh Hashanah, festa das trombetas, amanhã, quer dizer, da manhã, não, depois da manhã para lá, nós começamos no pôr do sol, amanhã ao pôr do sol, começa Rosh Hashanah, ou festa das trombetas, e vai haver um eclipse solar. Todos estes sinais dentro deste ano do Shemitah. Para que você possa ver melhor, vamos recordar: 15 de abril do ano passado, na Páscoa, 8 de outubro, tabernáculos, 3 de março, e agora 28 de setembro, se encerrará esta tétrade. E depois, 2 eclipses solares. Um que ocorreu no dia 20 de março, dele falamos a semana passada, não vamos falar. E agora no dia 13, 29 de Elul, findando este 29 de Elul, um novo eclipse. Esse tipo de tétrade, nos últimos 500 anos, só ocorreu mais 3 vezes. Aqui estão. Entre 1493 e 94, logo depois da expulsão dos judeus da Espanha, 49 e 50 da nossa era, logo depois do restabelecimento de Israel, 67 e 68, quando Jerusalém é tomada, e estamos agora na 4ª tétrade, neste período de 500 anos. Todos eles dentro do mesmo padrão. Diga, Deus tem um padrão. Primeiro dia de Páscoa, primeiro dia de tabernáculos. Esta última, este ano, vai ser ainda mais sobrenatural, porque é um dia de superlua. 6 superluas agora este ano. E o dia de tabernáculos vai ser um espetáculo de lua. Vamos ter um eclipse total da lua numa superlua. Aleluia! Dando início à festa dos tabernáculos. Agora, uma curiosidade: no início desse Shemitah, nasceu um animal com um 7 na cabeça. Será que Deus não está falando de alguma coisa? Este é o 7º ano. Curiosidade. Pode ser uma mera coincidência, mas é muito interessante. E queridos, quero lhes apresentar mais um ato pecaminoso dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, no dia 26 de junho de 2015, é terrível
como 9 pessoas, essas mesmas 9, liberaram o aborto para os Estados Unidos. Lá cada estado é quase que independente, mas aquilo que é constitucional tem que ser extensivo a todos os estados. E agora, no dia 26, a Suprema Corte, 5-4, por um voto, estendeu a todos os estados norte-americanos o casamento homossexual. Todos. Esta semana o mundo todo falou sobre uma funcionária, uma tabeliã que se recusou a emitir certidões de casamentos homossexuais e foi presa. Foi presa. Acabou de ser solta pela pressão, mas não pode proibir nenhum dos seus subordinados de fazê-lo, porque a lei do país, a nação que nasceu sob aliança, chegou ao clímax da rebelião contra Deus. E o pior ainda, quando Deus julgou a terra no dilúvio, Ele deu um sinal nos céus, o arco-íris. Foi um sinal, queridos, de aliança, de que Ele não destruía mais a terra. E o que ocorreu no dilúvio? Deus mandou Noé preparar uma arca. Dentro desta arca entrou macho e fêmea. Um casal, macho e fêmea. E Deus culmina tudo isso com um sinal no céu, o arco-íris. E este movimento de rebelião contra Deus pega um sinal da aliança, é profanação, isso ofende a Deus. E a maior ofensa à Casa Branca naquele dia coloca as luzes do símbolo deste movimento mundial, o símbolo do arco-íris, aliança profanado. Para onde irá esta nação? Agora achei interessante. Jonathan Cahn e tantos pregadores têm anunciado juízo sobre a América. Ontem foi 11 de setembro, correto? E 11 de setembro foi a comemoração de 14 anos da queda das Torres Gêmeas, correto? Queridos, fiquei meditando sobre um fenômeno. Na véspera do dia 11, o dia 10, surgiu, eu falei já do Marco Zero, né? O Marco Zero ali em Nova York, em Manhattan, ali foi a primeira capital dos Estados Unidos. O templo metodista ali foi onde o primeiro presidente fez uma aliança com Deus e disse que se a América voltasse as costas para Deus, Deus voltaria as costas para a América. Ali o Marco Zero, ok? Tudo caiu, mas o templo permaneceu de pé. Ali, no Marco Zero, dali, começou um arco-íris que se espalhou sobre toda Manhattan. Deixa eu ver se dá para ver bem. Olha isso. Os céus de Nova York, na véspera do juízo do dia 11. Eu estou pensando algo. Eu não sei se estou correta. Mas Deus tem servos na América. O
grande movimento de oração. Seria isto um sinal de Deus para chamar a atenção da América? América, a despeito dos teus pecados, arrepende-te, eu tenho uma aliança contigo. Deus, antes de destruir, Deus, antes de mandar juízo, Ele sempre envia os seus emissários a clamar por arrependimento, porque Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém pereça. Deus é bondoso, gracioso, misericordioso. Ele disse que procurou alguém que se colocasse na brecha para não destruir a terra, todavia não encontrou. Abraão pleiteia com Deus a favor de Sodoma e Gomorra. E quando eu vi esta notícia, eu salvei logo, porque eu ando salvando tudo que eu encontro. É tanta coisa, meus irmãos, que eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com esse mundo de informação? Eu já topei com tanta coisa que vai acontecer nesse mês, que vocês têm que orar por mim, para Deus me dar graça, para eu trazer uma dose certa para vocês, e vocês não terem aqui uma indigestão, Porque são tantos os acontecimentos, há tantas curiosidades, mas eu me pergunto, será? Porque geralmente os colapsos, claro que hoje não vem porque a bolsa está fechada, vai abrir na segunda-feira, está todo mundo de antena ligada, no mundo, nos Estados Unidos, o que vai acontecer na segunda-feira, o que vai acontecer na próxima semana, porque alguns colapsos foram 2 semanas, um pouco depois, mas eu me pergunto, será que este sinal nos céus, começando do marco 0, não seria Deus dizendo, América, a despeito do teu pecado, eu te amo? E nós podemos trazer o que está acontecendo ao Brasil, queridos. Nós estamos debaixo de juízo. Nesse Shemitah, o Brasil está levando chicote. Nós estamos em crise de toda sorte. E eu fui fazer uma pesquisa. Desde aquele dia que a nossa Suprema Corte também legislou a favor do casamento homossexual, depois que foi determinado que os cartórios realizem os casamentos, a partir daí, veja-se depois, nós não estamos entrando no fundo do poço. Cada ano é pior do que o anterior, cada mês é pior do que o anterior, por causa dos nossos pecados. Eu quero tomar este sinal. Deus tem um povo nesta nação. Há um grande movimento de oração, de arrependimento, de intercessão. Há vários ministros que estarão reunidos nos próximos 10 dias, porque Israel, do 1º dia ao 10º, são dias de grande temor. E todo mês de Elul é mês de arrependimento, é mês de sondar o coração. Deus fala ao Brasil, Deus fala a você, Deus fala a cada um de nós, que Jesus Cristo está voltando, mas antes que Ele volte, Ele nos chama ao arrependimento, porque Deus é um Deus gracioso, rico em perdoar, grande em misericórdia para conosco. Olhando para os céus e vendo o arco-íris, nós nos lembramos da aliança. O mundo continua a pecar. Depois de Noé, o mundo não melhorou, continua cada vez pior. Mas Deus, pela aliança, pelo sinal nos céus, olha mais um sinal nos céus, Deus está dizendo, não destruirei a terra a despeito do seu pecado. Enquanto durar a terra, haverá inverno, verão, dia e sol, haverá tudo. As estações estão aí, o dia e a noite, por causa de um Deus gracioso. Mas, o que estamos vendo? Abalos financeiros, nesse ano de Shemitah, que você está vendo aí, a China, Mas, nesses abalos financeiros, eu falei de quedas e levantamentos de impérios, mas vamos ver rapidamente agora, anos de colapsos financeiros, todos em anos Shemitah.
Ok. 1900 e 1917, 16 e 17, colapso da Bolsa de Valores durante a Primeira Guerra Mundial, conhecida como a crise de 16 e 17. 1930, 1931, em 1929 começou o colapso da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, mas em abril de 31 começou uma recessão mundial, que foi conhecida como a Grande Depressão, que terminou em julho de 1932. 37 e 38, período conhecido como a recessão da Grande Depressão. A inflação americana subiu de 3% em 72 para 12% em 74. A economia americana caiu 7% de 72 a 74. Tudo isso ano Shemitah. Voltamos ao World Trade Center. A ideia de construir o prédio foi em 1945, um ano de Shemitah. Começou a construção em 66, um ano de Shemitah. Terminou a construção em 73, um ano de Shemitah. E caiu em 2001, um ano de Shemitah. Quando caiu, houve um senador, Tom Daschle, que ele fez uma leitura, queridos. Ali, diante das ruínas das Torres Gêmeas, ele leu Isaías 9, de 9 a 10. Todo o povo teve conhecimento desta palavra, isto é, Efraim, os habitantes de Samaria, que na arrogância e na altivez do seu coração exclama: os tijolos caíram, mas nós ergueremos tudo de novo com pedras labradas. As vigas feitas de figueira brava foram derrubadas, entretanto nós as trocaremos por cedros. Não houve arrependimento. Aquele era o dia de George Bush ter chamado a América para o arrependimento e reconhecido o juízo de Deus, mas em vez disso leram a Bíblia para dizer: vamos construir torres maiores. Torre é sinal de prepotência, de arrogância. Ali havia um sicômoro que caiu, mas eles disseram: vamos plantar cedro. Lido pelo senador Tom Daschle após a queda, foi a resposta do governo à queda das torres. Decidiram construir 2001. No próximo Shemitah começou a construção, e neste Shemitah foi reinaugurada a imagem do sicômoro quebrado, e eles construíram, eles plantaram um cedro do jeitinho que diz a palavra. Avançando, 2000 e 2001. Em 2000 começou com o estouro da bolha, daqueles www.com. Era tanta coisa da internet, caiu. As empresas da internet caíram. E 11 de setembro de 2001, era uma terça-feira, houve ataque às torres. A bolsa ficou fechada, abrindo na segunda-feira 17, dia 29 de Elul, no calendário hebraico. A bolsa caiu nesse dia impensáveis 7%. O mercado caiu neste dia 684 pontos em uma única sessão. Foi o maior colapso no único dia até aquela data. Mas como não se bastasse, próximo Shemitah, 2007-2008, conhecida como a segunda Grande Depressão, a bolsa estava vindo de um período de crescimento por um longo tempo, mas em setembro de 2007, início do Shemitah, começou a mudar. Novamente, exatamente como ocorreu em 2001, no dia 29 de Elul, alcançou o pico, e a bolsa caiu surpreendentes 7 pontos, cerca de 7%, num único dia. E o gatilho foi um projeto de 70 bilhões que o governo não quis bancar. É como se Deus estivesse usando o número 7 para colocar uma assinatura nos eventos e mostrando que somente Ele controla a história. Quando nós analisamos tudo isso, queridos, nós vemos que o Deus da história está aí. Que os princípios bíblicos não são só para a casa de Israel, mesmo que não entendamos nada disso. Sempre se perguntava, por que toda a crise cai em setembro? Ninguém sabia. Agora todo mundo está sabendo, é Shemitah. Por quê? Porque de repente Deus deu uma luz, como Ele está fazendo nos últimos dias. E agora, queridos, 2014, 2015, o Shemitah começou em 25 de setembro de 2014, termina hoje, 13 de setembro.
No primeiro dia do ano, o ano passado, os índices industriais dos Estados Unidos caíram 260 pontos. Em 2 dias, 9 e 10 de outubro, coincidindo com a festa dos tabernáculos e a lua de sangue, o ano passado, o mercado perdeu 449 pontos. E aqui está um mapa, um padrão do que tem ocorrido, especialmente nos Estados Unidos. Você tem em 73 a crise do petróleo, 73, lembrem-se, é o ano da legalização do aborto. Desde este ano, a cada Shemitah, há um colapso financeiro. 80, recessão nos Estados Unidos e global. 87, queda do mercado de ações. 94, queda da Bolsa de Valores. 2001, queda do mercado de ações. 2008, queda do mercado de ações. E 2015, há um alerta. Os Estados Unidos devem hoje 18 trilhões. Como eu disse há pouco, é a maior dívida do mundo. Não suportam mais uma crise econômica. É bem a pergunta: o que virá agora para a América? E o que ocorre na América, porventura, não nos afeta? A América é a mãe do mundo ocidental. A mãe das prostituições, da pornografia. É a sede das Nações Unidas, que tem uma agenda para desconstruir todos os valores cristãos. Desconstruir a família, uma agenda mundial. Nós estamos aqui sofrendo na carne. Nossos parlamentares cristãos lutam. Quando vence uma batalha, lá vem o governo por trás. É a identidade de gênero agora. Vivemos dias terríveis. Porventura é o prenúncio da grande tribulação. Não queremos dar respostas. Deus tem um padrão, mas Ele não tem que seguir o padrão. Ele é Deus, mas pelo menos nós devemos estar atentos. E aqui, queridos, caminhando para o Shemitah, ano do calendário hebraico 5.775. Ok, está ano do Shemitah. Primeiro, nós estaremos proclamando o jubileu. E aqui você tem, primeiro, indo da sua esquerda. Primeiro, você tem a Páscoa. Foi a lua sangrenta. Depois você tem trombetas, que foi quando iniciou o Shemitah. Depois você tem tabernáculos, nova lua sangrenta. Depois você tem o dia de Nissan, que foi um eclipse solar. Dizem os eruditos judeus que os eclipses solares têm a ver com as nações, é juízo para as nações. O sol abrange todo o universo, é uma grande abrangência. A lua também, mas ela é menor. Israel diz que a lua tem a ver com Israel. E é interessante que estas tétrades todas estão ligadas a Israel. Na Páscoa deste ano, tivemos mais uma lua sangrenta. Nós estaremos agora, do 29 de Elul, né, tendo mais um eclipse solar. E aí, Yom Kippur, no dia 23 de setembro, começa o jubileu. Quando? Queridos, é tanta coisa que vai acontecer neste dia, dentro do calendário mundial. Eu vou falar disso, hoje não. Mas guarde esta data, 23 de setembro. É muita coincidência. E logo depois nós temos tabernáculos, a grande celebração. Aleluia. Então, aqui apenas para que você guarde na sua mente as datas: Páscoa, trombeta, tabernáculos, Nissan, Páscoa, trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. E Deus mandando sinais, Moed, tempos, agendamentos de Deus com o seu povo. Deus está querendo nos falar. Deus está querendo nos falar. E nestas festas, nestas
celebrações que nós estaremos tendo, nós estaremos buscando um encontro profundo com o nosso Deus. Agora, uma curiosidade sobre os eclipses solares. Este ano, nós já tivemos, quero falar apenas deste de agora, do dia 13/9, 29 de Elul. É interessante que há um eclipse solar no 29 de Elul, que pode trazer bênção, cancelamento de dívida ou colapso financeiro. O eclipse solar é juízo para as nações. Isso não é normal. Não é normal. Houve apenas 2 outras vezes quando o eclipse solar coincidiu com o fim de um ano Shemitah. Só 2 vezes. A primeira foi em 31 e a outra em 87. Esses eclipses solares prenunciaram grandes catástrofes financeiras. Em 12 de setembro de 31, 8 dias depois, iniciou na Inglaterra uma crise no mercado e falências de bancos ao redor do mundo. Também inaugurou a maior queda percentual do mercado de ações na história da Wall Street até então. O segundo que ocorreu foi 23 de setembro de 87. Menos de 30 dias depois veio a Segunda-feira Negra. Já ouviram falar na Segunda-feira Negra? A maior queda percentual na história de Wall Street. E agora? O que vai acontecer depois de amanhã? Diga, só Deus sabe. Mas devemos prestar atenção. Devemos estar alerta. Queridos, será que o mundo pode ficar pior do que está? Olha, eu já juntei, só desta semana, as notícias desta semana, eu digo, meu Deus, o que é isso? Esta semana o Brasil foi rebaixado. Eu li que a Petrobras perdeu 20 bilhões. Meu Deus, é tanta notícia, mas deixa eu me conter para não despejar em cima de vocês um mundo de coisa. Vamos caminhando para o ponto clímax. Como devemos chegar ao Shemitah? Vamos esquecer o mundo. Vamos esquecer as crises. Vamos esquecer as nações, os governos, as bolsas de valores, os mercados de ações. E vamos pensar em nós. Chegarmos ao 29 de Elul. Como chegar a este dia chamado remissão de dívidas? Arrependimento. Arrependimento. Diga isso comigo. Arrependimento. Se não vos arrependerdes todos de igual modo perecereis. Arrependimento. Queridos, a bênção é resultado de obediência. A bênção tem preço. A bênção tem preço. Israel desobedeceu às leis do Shemitah e foi para o cativeiro. As nações estão voltando as suas costas para Deus, e Deus está voltando as suas costas para as nações. Mas o que tem a ver a remissão de dívidas comigo? Muito. Muito. Se não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas, também não sereis perdoados. Deus é um Deus perdoador. E Deus quer que todos nós entremos em trombetas com um coração arrependido. Hoje é dia de sondar o coração para que as cadeias sejam quebradas. Eu estou amarrando alguém com raiva, com ódio, segurando pela mágoa. Eu estou guardando o ressentimento de alguém.
Eu estou amarrada ao meu passado, não consigo soltar pessoas, eventos que me machucaram. Hoje é dia de remissão de dívidas. Você vai deixar ir o seu irmão livre. Vai deixar o irmão, alguém pecou contra você. Não estou falando de dívida financeira, eu estou falando de dívida emocional, de dívida moral, de dívida intelectual, de dívida relacional. Onde nós colocamos débito na conta do nosso irmão, hoje é dia de zerar. Hoje é dia de zerar. Nós vamos entrar na festa das trombetas, que é o símbolo do regresso de Cristo para a igreja, é o símbolo do arrebatamento. Você não pode subir com dívida, meu irmão. Se a trombeta soar nesta festa, eu não sei se vai, nenhum de nós sabe, mas temos que estar preparados. Porque se a trombeta soar dentro de um dia e meio, se você não zerou as dívidas, você não sobe. Você vai provar o reinado do anticristo, a grande tribulação. Que coisa terrível. Mas hoje Deus mostra o seu arco-íris. Deus hoje mostra para a aliança, e dizendo: filho, não importa o teu passado, eu sou um Deus perdoador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, queridos, Deus nos chama hoje à santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E se você está frio, Jesus declara que a igreja morna Ele vai vomitar, e disse: se não te arrependeres, eu removerei o teu castiçal. Jesus virá para uma noiva apaixonada, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, santa e irrepreensível. Você vai dizer: mas eu vou ser perfeito. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esta é a ordem de Jesus Cristo. Este é o comando de Yahvé. Anda na minha presença e sê perfeito. Não é no sentido que não temos possibilidade de errar, mas é no sentido de que honestamente eu estou sondando meu coração, eu estou obedecendo aquilo que eu sei que é a vontade do meu Pai. Eu vivo no temor de Yahvé, buscando cada dia viver na sua presença, respirar na sua presença e deixar que o meu coração seja encandecido com uma paixão por Jesus Cristo, o noivo, uma noiva apaixonada que Ele virá buscar. E essa noiva, para ser desposada por Ele, tem que ser santa. Que Deus crie em nós uma revolta ao pecado, uma rejeição profunda ao pecado. É assim que nós temos que nos preparar hoje, nesta noite, para sair deste lugar completamente livres. Queridos, na tradição judaica, para vocês entenderem a santidade destes dias, na casa de Israel, o mês de Elul é um tempo de arrependimento, o mês inteirinho. As pessoas estão se preparando para o que eles chamam dos elevados dias santos. Trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. A palavra Elul é semelhante à raiz do verbo pesquisar, em aramaico. O Talmud diz que a palavra hebraica Elul pode ser expandida como um acrônico para
Ani Dodi Vedoli Li. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Cantares 6:3. Então a palavra Elu seria um acróstico. No versículo, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E ao mês para o arrependimento, Elul é visto como um tempo para sondar o coração e aproximar-se de Deus em preparação para o vindouro dia do julgamento, que é o dia da expiação, chamado Yom Kippur. Durante este mês de Elul há uma série de rituais. É costume tocar o shofar todas as manhãs, exceto aos sábados. E a partir de Rosh Hashanah, até aquele dia, os toques são destinados a despertar o espírito do povo, inspirá-lo ao início da sondagem da alma e separá-lo. E é quando leem todos os dias o Salmo 27, desde o primeiro dia de Elul até o dia de Rosh Hashanah, que é o último dia da festa dos tabernáculos. Você vê que o Salmo 27 nos chama a presença. A tua presença buscarei, a tua presença buscarei. E na realidade aquele dia é o dia em que celebra o noivo, a palavra, a Torá. E a palavra é uma pessoa, esta pessoa é Jesus. Então estamos todos nós sondando o coração e lendo o Salmo 27, dizendo: a tua presença buscarei, a tua face buscarei, eu quero estar diante de ti. Aleluia. E é exatamente, queridos, depois de tudo isso, desse arrependimento, cancelo as minhas dívidas, não termina aqui, mais 10 dias de grande temor, para sondar o coração e me acertar com todos os meus irmãos e com Deus, para chegar o dia da expiação e garantir o perdão de Deus. É claro que Israel não tem luz, então para Israel, eles pensam que cada Yom Kippur tem que se arrepender para Deus escrever o nome no livro da vida, e só vale por um ano. Não vamos fazer isso, para nós o sacrifício é eterno, mas estes dias nos lembram a seriedade da fé. Amém? A seriedade da fé, como verdadeiramente, não é apenas hoje que eu devo cancelar as dívidas. Para nós que conhecemos a Cristo, todos os dias do ano são dias. Cada vez que alguém peca contra mim, eu devo imediatamente cancelar a sua dívida. Todos os dias do ano, eu devo viver em santidade. E o próximo slide vai dizer que o judeu é proclamado em Yom Kippur pelo toque do shofar. E aí está a data 23 de setembro. Queridos, querida igreja, você que me assiste pelo vídeo, chegou este momento, curva a sua cabeça, é um momento de sondagem de coração. Hoje Deus quer trazer libertação neste lugar. Deus quer trazer libertação onde você está aí. Gostaria que o teclado nos desse uma música. Curva a sua cabeça onde você estiver neste momento e clame ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Deus não tem prazer em trazer sobre você juízo. Deus não tem nenhum prazer de trazer sobre você uma crise financeira. Deus não está querendo que você entre na próxima segunda-feira descobrindo que as suas dívidas aumentaram. Não. Deus quer hoje trazer a você cancelamento de dívidas. Deus quer hoje
abrir para você portas. E se você se arrepende hoje de todo o coração e libera os seus irmãos, Deus também vai perdoar as dívidas que você tem para com Ele. A oração de Jesus é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sim, o padrão do meu perdão para com meu irmão deve ser o reflexo do padrão de Deus para conosco. Dos teus pecados não me lembro mais, eu os lanço nas profundezas do mar. Deus apaga a nossa transgressão. Verbalize diante do Pai. Você vai dizer: eu perdoo fulano, eu perdoo fulano. Vá citando os nomes. Todas as pessoas que o Espírito Santo está trazendo dentro de você. Não vou chamá-lo aqui à frente, não é a sua vinda à frente, mas aí onde você se encontra, concentrado na presença de Deus, sem qualquer distração, os braços de Jesus estão sobre você nesta hora. O Santo Espírito Santo está lhe dando força agora. Perdoar não é sentimento, perdoar é uma decisão. Diga: eu decido perdoar. O Espírito Santo começa a trazer à tona, dos porões escondidos da alma, tudo que ficou esquecido, tudo foi colocado debaixo do tapete. Vem nesta hora trazer à tona. Deus perdoa todo sentimento negativo em relação ao próximo, em relação aos irmãos, parentes, amigos. Perdoa-nos, Senhor. Peça perdão. Esta é hora de arrependimento e pedir perdão. Antes que venha a bênção, tem que vir o quebrantamento, tem que vir o arrependimento. Sem arrependimento não há purificação do pecado. Deus hoje quer abrir um caminho de bênção, e Ele passa pelo arrependimento. Clame. Sonda, Espírito Santo, cada coração. Não deixa ficar nada para trás, nenhuma dívida, em nome de Jesus. Talvez alguns estejam guardando mágoas desde a infância, desde a adolescência, desde o dia do casamento, do divórcio, do desemprego, da professora, do colega de turma, de ser vítima de preconceito, de bullying. Coisas que foram guardadas aí, que estão lhe amarrando e que não deixam você prosseguir. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, traz agora um batismo de amor sobre o teu povo. Um batismo de amor e de perdão. Ó Cristo da glória, pelo poder do teu Espírito regenerador, tu introjetas em nós as marcas do teu próprio caráter. Tu és o Senhor de graça, de amor, de compaixão e de misericórdia. E que esta graça, misericórdia, compaixão, amor inunde cada coração nesta hora, para que haja um perdão generalizado. Posso ouvir um amém nesta casa? Você concorda? Diga ao Senhor Jesus: dá-me um batismo de amor, de compaixão e de perdão. Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito, confiado na tua graça, eu libero todos aqueles que pecaram contra mim. Eu os deixo livres. Hoje sejam redimidos de todas as dívidas
Eu as coloco na cruz do Calvário e aplico o sangue do Cordeiro e declaro: estão perdoados, estão perdoados, estão perdoados. Esta é a palavra do Senhor: a quem perdoardes os pecados, as dívidas, ser-lhe-ão perdoados. Levante a mão para o Pai e diga: Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti todas estas pessoas que o Teu Espírito trouxe à minha mente. Eu as declaro livres, e pelo perdão eu cancelo todo o direito que Satanás poderia ter contra as suas vidas. São livres, são livres, são livres, são livres. Aleluia, aleluia. Coloque-se de pé na presença do Senhor nesta hora. Oh, aleluia, oh, aleluia. Coloque a mão no coração. Diga: Pai, eu também tenho dívidas contra Ti, tenho pecado contra Ti, tenho desobedecido os Teus mandamentos, tenho sido indiferente. Perdoa a minha falta de paixão, perdoa a frieza do meu amor, a minha falta de comunhão contigo, de paixão pelo perdido. O que é que o Espírito Santo traz agora? Em que áreas você está em dívida para com o Pai? Ele está olhando para você e dizendo: filho, filha, se confessares os teus pecados, sou fiel e justo para te perdoar o pecado e ainda purificar a tua tendência para o pecado. Confesse a Deus o que Ele traz ao seu coração nesta hora. Querido, se Jesus Cristo voltar amanhã, se você soubesse que Ele voltaria hoje à noite, como prepararia o seu coração? Mas o convite do Espírito Santo é que nos preparemos agora, que vivamos de tal maneira como se Ele voltasse hoje. Ainda que Ele demore, nós veremos cada dia como se fosse o nosso último dia. Fale com Ele. Ele é um Deus perdoador. Mas o arrependimento é uma dor profunda por haver ofendido a santidade de Deus. Quando eu me arrependo de um pecado, eu não volto a praticá-lo. A dor é tão grande que serei cuidadoso em não repetir o erro. Coloque a mão no coração e diga: Pai, coloca dentro de mim uma profunda repulsa pelo pecado. Reacende em mim o temor de Yahvé, para que eu ande em santidade todos os dias da minha vida. Pai, perdoa-me por errar o alvo, por não ser o que Tu queres que eu seja, por não fazer o que Tu queres que eu faça. Com Tua graça, tomo hoje uma decisão de qualidade, de buscar viver na Tua presença. Daqui a 14 dias é Tabernáculos. Gostaria de fazer uma sugestão. Tabernáculos fala do regresso de Jesus. Que a partir de amanhã você devote 1 hora por dia para orar em línguas,
enquanto lê a palavra ou escuta a palavra. 1 hora. Ativando o seu coração. Ativando a comunhão. Desenvolvendo o seu espírito. Se eu amo a vinda de Jesus, onde eu vou viver eternamente com Ele, é muito que eu gaste 1 hora por dia orando em línguas e lendo a palavra. É muito? Não é. Vamos fazer este exercício. Os judeus estarão fazendo por 10 dias. Eu estou pedindo por 14. Até tabernáculos. E quando chegar a tabernáculos, nunca mais você vai querer parar. Você vai querer aumentar, porque a sua paixão por Jesus terá aumentado. Amém. Esta é a hora de quebrar cadeias. Feche os seus olhos, no nome e na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Todas as cadeias sejam quebradas agora, Pai, mediante este tempo de arrependimento, de confissão e de liberação de dívidas dos teus filhos. Nós chegamos diante de ti agora, para que as bênçãos de Shemitah venham sobre o teu povo agora. Sejam canceladas as suas dívidas financeiras. Oh meu Deus, cada um volte à sua possessão. Este Shemitah nos lança no jubileu. Eu clamo nesta hora a favor de cada um dos teus filhos, que as bênçãos que estão reservadas para este momento venham sobre os teus filhos. É verdade que o mundo está em crise financeira, mas para o teu povo venha a abundante provisão. Eu profetizo, assim como Isaac semeou em tempo de fome e recolheu muito mais, que os teus filhos sejam guardados. Eu seguro nas pontas do altar a favor de cada um dos teus filhos. Eu ministro agora as bênçãos da aliança, de toda sorte de provisão. Eu proclamo que tudo em que puseres a mão há de prosperar. Deus te levanta como cabeça e não como cauda. Deus te marca com o selo da sua aliança, para que sejas guardado no dia da provação, no dia da falta. Não te faltará bem algum. E Yahvé Jireh é o teu pastor, aquele que te guia, aquele que te sustenta, aquele que te dirige. Sejam quebradas as cadeias, sejam canceladas as dívidas, no nome e na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré. Todas as enfermidades sejam saradas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Venha a cura, o rio de cura que brota do Calvário, desça sobre todos nesta noite. E ó Pai, ao chegarmos diante desta mesa, que nos fala de uma aliança, através da qual Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, juntamente com todas as suas maléficas consequências, para nos dar em troca sua vida, sua bênção e todas as bênçãos resultantes da sua obediência. Ó Eterno, vem agora, vem agora, vem agora. Desça uma nuvem de glória sobre o teu povo. Desça a tua presença confortadora, saradora, libertadora, redentora. Se você nunca se entregou a Jesus Cristo, esta é a hora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Renda-se a Jesus nesta hora. Diga: Senhor Jesus, eu te dou a minha vida. Entra no meu coração e ser o meu Senhor. Olhe para a cruz do Calvário.
Igreja, olha para a cruz do Calvário. Esta mesa hoje, neste dia de Shemitah, na véspera de trombeta, é uma proclamação de que Ele vai voltar. Ele disse: fazei isto até que Ele volte, até que Ele volte. Quando nós chegamos a esta mesa, nós olhamos para trás, para o Calvário, mas ao mesmo tempo nós olhamos para frente, para o resultado final do Calvário, o regresso de Cristo Jesus e a nossa eterna glorificação. Neste momento, queremos convidar a você que verdadeiramente está em comunhão com Cristo a vir a esta mesa para selar este dia através do cálice e através do pão. Dê um grito de aleluia! Na noite em que Jesus foi traído, Ele disse: desejei muito ter esta Páscoa convosco. Na realidade, naquele momento, tudo que Ele fez era como se fosse um contrato de casamento com a noiva. Quando se fazia um contrato de casamento, trazia-se o cálice, trazia-se o pão, bebiam juntos. O noivo partia para a casa do seu pai, a fim de preparar a casa. O noivo não sabia quando voltaria, porque competia ao pai dizer se a casa estava pronta. Por isso Jesus disse: eu não sei, quem sabe é o pai. Eu vou preparar a sua casa, noiva, e quando ela estiver pronta, o pai dirá: está pronta. Mas dentro daquela aliança, o noivo dizia: não beberei mais deste cálice, não beberei com outra. Esta última vez que eu estou bebendo, bebo contigo, não beberei com outra, até que eu volte para o casamento. Jesus disse: não mais beberei. Era um contrato de noivado. Há uma simbologia muito grande, não vou pregar sobre isso. Quero apenas trazer o fato de que neste momento, à mesa, estamos celebrando uma aliança. E ao tomarmos este cálice, podemos antever que está chegando o dia, que está chegando a hora das bodas do Cordeiro. Aleluia! Deus Pai celebrou o primeiro casamento na terra, no Jardim do Éden. Deus Pai estará celebrando as bodas do seu Filho com a noiva, a sua igreja. E hoje, neste dia que encerra o 7º Shemitah, que nos lança na festa das trombetas e no ano do jubileu, que o Espírito Santo imprime em nós a paixão da noiva, o amor da noiva, e que todas as bênçãos escondidas nesta aliança, eu profetizo hoje, todas as bênçãos desta aliança, e olha que elas são muitas, olha que elas são muitas. O autor dos Hebreus diz que a nova aliança está firmada em melhores promessas. Promessa de redenção, promessa de perdão, promessa de glória, de cura, de saúde, uma vida plena, uma vida completa. E é isso que ministramos nesta noite para você. Onde está a doença, vai embora. Os doentes sejam sarados, os opressos sejam libertos, os perdidos sejam redimidos, os endividados sejam livres de toda dívida. Onde há falta, haja provisão. Onde há
confusão haja paz, onde há tristeza haja alegria, onde há lágrimas venha um sorriso, onde há vestes de luto venham vestes de alegria. Feche seus olhos, tome este pão, levante o pão. Bendito és tu, Senhor Deus do universo, que nos deste o pão da terra. Mas naquele dia Jesus desvenda o mistério. As festas são ensaios gerais dos dramas da redenção. Por isso Jesus diz: eu sou este pão que vocês partem a cada Páscoa. Eu sou o pão que será partido. Eu sou o pão que será ferido, para que as minhas feridas se convertam nos rios de vossa própria cura. Eu sou o sacrifício, o último sacrifício que será levado ao altar para perdão e remissão dos vossos pecados. Eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, aleluia, e eu nele, porque minha carne é verdadeira comida. Aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Aleluia. Oh Cordeiro, oh Cristo que estás voltando, no erguer deste pão partido, trazemos à memória o que nos dá esperança. Aquele dia em que tu deste a tua vida na cruz do Calvário, ferido, esmagado, chicoteado, lacerado, teu corpo chagado, transformado em uma única chaga. Oh corpo bendito, lacerado pelos chicotes pontiagudos de Roma. Mas na realidade não foi a cruz, não foram os chicotes romanos, foram os meus pecados, foram as minhas dores, foram as minhas enfermidades, foram as minhas quedas, foram as minhas rebeliões. Oh amor indizível, oh graça sem medida, quem te pode compreender? Oh Cristo, antevendo o teu regresso e trazendo à memória a tua morte redentora, há uma gratidão que chega a doer, que não consegue ser expressa em palavras. Um amor intenso que não nasce em nós, mas que é introjetado pelo teu próprio Espírito em nosso eu mais profundo. Graças, graças ao pão da vida. Oh, adore o Cordeiro, expresse o seu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Tira o véu dos nossos olhos. Que neste momento, a realidade deste sacrifício penetre a cada um que nos ouve nesta hora, neste templo, nos templos espalhados através da internet, nas casas, em qualquer lugar neste momento. Aqueles que estarão depois vendo o vídeo, quando chegar este momento, vem tu, ó Cristo, remove o véu. Seja este momento de comunhão profunda com a tua morte e ao mesmo tempo com a tua ressurreição. Levante a sua voz e dê graças. Dê graças pelo sacrifício remidor.
Dê graças pelo pão partido. Não merecíamos, não merecemos. Tudo é a graça. Oh, graça inaudita, maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Oh, graça maravilhosa, graça de Jesus. Olhe para esta cruz, olhe para as mãos feridas no Calvário. Visualize este corpo ferido e veja nas feridas suas dores, suas enfermidades. Sejam elas todas transferidas agora. Sejam todas transferidas, feridas emocionais, feridas físicas, familiares. Todas as enfermidades, todas as dores. Ao levantar esse pão, seja este um gesto. Transfira para Ele, porque na realidade Ele já levou naquela cruz. Você não tem que carregá-las mais. Diga a Ele: Senhor Jesus, transfiro para Ti. Perdoe por levar sobre mim aquilo que não deveria levar. Hoje eu quero lançar sobre Ti as dores, as enfermidades, as feridas. E em troca, eu me deixo banhar pelo rio de cura que brota do Calvário. Apropriando-nos pela fé destes efeitos do Calvário, comamos do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Tome o cálice. Ele representa o sangue que é preço de redenção, preço de vida. Sangue divino, puro e imaculado. A morte era minha, a vida era dele. Morreu a minha morte para me dar a sua vida. A dívida era minha e Ele apagou com o seu sangue. Somos remidos por preço de sangue. Bendito sejas Tu, ó Deus do universo, que nos deste o fruto da vida. Este fruto da vida representa o sangue. Levante a sua voz e dê graças pelo sangue remidor. Faça ouvir a sua voz nas alturas. Graças pelo Teu sangue. O sangue que nos dá a vitória. O sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue que nos aproxima de Ti, ó Deus. Graças pela oferta maior, pela oferta suprema, pela oferta gloriosa. Teu Filho em sacrifício em nosso lugar. Oh, sangue da nova aliança. Oh, sangue, veja-se agora coberto pelo sangue. Eu aplico o sangue do Cordeiro à sua vida. Por força deste cálice levantado, eu proclamo a derrota de Satanás na sua mente, nas suas emoções, na sua vontade, nas suas finanças, na sua saúde, no seu lar, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Por força da aliança, pelo sinal do cálice levantado, eu proclamo a vitória do Cordeiro para tudo quanto lhe diz respeito: a vida, a redenção, a saúde, a glória e as alianças pertencem a você por direito de redenção. Oh, aleluia, oh, aleluia. Erga bem alto o cálice. Cada vez que ele é levantado, o inferno treme, porque ele tem que recuar.
O inferno não suporta este cálice levantado, porque ele proclama: tu não tens nada em mim, tu não tens nada em mim, praga alguma chegará à minha tenda. Eu estou debaixo da cobertura do sangue, praga nenhuma me alcançará. Eu estou protegido, eu estou provido pelo poder do sangue. Levante novamente este cálice, levante a outra mão. Quando levantamos este cálice, os céus se inclinam, os céus se inclinam, e o Pai diz: todo reino é vosso, todo reino é vosso, o que é do meu filho é vosso. Oh, pequeno rebanho, agradou o Pai dar-vos o reino. Oh, aleluia! E o reino de Deus é um reino de poder, é um reino de alegria no Espírito Santo, é um reino de justiça, é um reino de saúde, é um reino de paz. Em profunda comunhão com o Cordeiro, bebamos deste cálice. E dê um grito de aleluia. Dê um grito de aleluia. Teu poder, teu reino, tua glória. Aleluia, aleluia. Oh, xereque andaba, humanacaia talanda. Oh, rocoxere, oh, rabababayanda, caia larababa. Ora, levante a mão, exulte, exulte, glórias ao Cordeiro, forte aplauso ao Senhor. Receba a bênção, e o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da sua vinda gloriosa. Amém, amém e amém.